passos secos atravessam a mata. Muitos dos animais noturnos realizam dos mais diversos trabalhos, mas dentre eles também existem as feras, e essas também não passam despercebidas por entre os uivos dos lobos. No meio da mata, um homem de aparência cansada, coberto com uma capa e um capuz sobre sua cabeça, carrega consigo uma pesada bolsa de couro na mão esquerda. Já na direita, é possível ver duas espadas embainhadas e presas juntas. Seus olhos de gato facilitam a visão no escuro, mas as veias negras em sua face revelam que o homem está sob efeito de algum tipo de poção. Um bruxo. Seus passos cessam e ele se concentra no som do vento e vira em uma nova direção, entrando em uma trilha que há muito não vê pessoas. E ao atravessar a mata densa, se depara com um pedestal de pedra e nele há um antigo livro. Ele então sorri com o canto da boca. Finalmente havia encontrado o bestiário perdido. Preparem-se, guerreiros, pois hoje há uma história perdida sobre monstros dessa e de outras dimensões. Afiem suas lâminas, preparem seus feitiços e sejam todos bem-vindos à segunda temporada do Bestiário do Vale do Pontar, o coração dos Reinos do Norte. Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos Reinos do Norte. Capítulo 1. Constructos. Constructos são criaturas fascinantes de magia elementar, golems, elementais, gárgulas e afins. A maioria dessas criaturas é convocadas por um mago ou sacerdote. Eles seguem ordens e têm pouca vontade própria. No entanto, quando trazidos para esse mundo sem algemas, os constructos são forças do caos que podem destruir cidades. Parte 1. Djinns. Os Djinns, ou Djinns, são gênios do ar, ou seja, seres que habitam uma dimensão relacionada a esse elemento primordial da natureza ou extraem todo o seu poder mágico dele. São considerados seres vingativos e entre suas capacidades estão ser demoinhos de ventos, furacões e voos sobre terra. O mago Geoffrey Monk foi capaz de forçar os Djinns a servi-lo, mantendo vários deles dentro de garrafas. No conto O Último Desejo, Jaskier encontra um jarro de barro e acaba libertando um Djinn, mas ele é gravemente ferido. Ainda no conto, Yennefer tenta subjugá-lo, o que acaba deixando a cidade de Rinde quase em ruínas. E foi para um Djinn que Geralt fez seu último desejo no intuito de salvar a vida da feiticeira. Abre aspas. Voltando aos gênios, há 4 espécies deles, assim como são 4 as planuras. Existem os Djinns, que são seres do ar, os Marids, ligados ao elemento da água, os Ifritas, que são gênios do fogo, e os Daus, que são gênios da terra. Fecha aspas, disse Krepp no livro O Último Desejo. Os Marids são gênios da água, ou seja, seres que habitam uma dimensão relacionada a este elemento primordial da natureza ou extraem todo o seu poder mágico dele, sendo capazes de criar ondas gigantescas e chuvas torrenciais. Os Ifrites ou Ifritas são gênios do fogo, ou seja, seres que habitam uma dimensão relacionada a esse elemento primordial da natureza e extraem todo o seu poder mágico dele. Apesar de serem chamados de gênios, quando são invocados, esses elementais não costumam conceder desejos, a não ser que o desejo dos invocadores seja morrer ou ver alguém morto. São capazes de manipular o fogo com facilidade, criando colunas flamejantes, incêndios e explosões. Não há dúvida de que são criaturas inteligentes, contudo, mortais são incapazes de penetrar suas mentes. Até porque qualquer um que o fizesse seria levado à loucura pelas visões de um inferno escaldante e sem fim. Os Daus, ou Dao, são gênios da terra, ou seja, seres que habitam uma dimensão relacionada a este elemento primordial da natureza ou extraem todo o seu poder mágico dele. De acordo com as lendas, o feiticeiro Humbert Stamenford foi capaz de mover uma montanha graças a um Dao que possuía ao seu controle. Então, o bruxo vira mais uma página. Entrada no bestiário. Um Djinn é um poderoso espírito do ar, uma condensação de poder deste elemento dotado de consciência e personalidade, normalmente perversa. De acordo com a lenda, Djinns podem realizar até mesmo os desejos mais exagerados, embora eles façam isso a muito contragosto. Magos excepcionalmente poderosos podem capturar e dominar estes seres. O mago pode então absorver a sua energia, usando-a para lançar poderosos feitiços sem precisar usar o poder de fontes tradicionais. Porém, poucos conseguiram este feito, pois Djinns lutam para evitar tal destino com grande determinação. Para prender um Djinn e usá-lo à sua vontade, deve-se primeiro enfraquecê-lo, e isso não é fácil. Lutar contra um Djinn é extraordinariamente difícil. Ele pode lançar em um instante feitiços que nem os maiores magos humanos seriam capazes de lançar com anos de preparação. Mais que isso, ao manipular os elementos, eles podem invocar poderosas tempestades, furacões e ventanias.
Por sorte, como os constructos, eles são vulneráveis à prata. No entanto, aço não os atinge. Referências sobre outros mundos. A etimologia e definições. Gênio é a tradução usual em português para o termo árabe jinn, mas não é a forma aportuguesada da palavra árabe, como geralmente se pensa. A palavra em português provém do latim genius, que significa uma espécie de espírito guardião ou tutelar, do qual se pensava serem designados para cada pessoa quando do seu nascimento. Portanto, o gênio é concebido como um ente espiritual ou imaterial, muito próximo do ser humano, e que sobre ele exerce uma forte, cotidiana e decisiva influência. A palavra latina tomou o lugar da palavra árabe com o qual não está relacionada. O termo parece ter entrado em uso no português através das traduções francesas de As Mil e Uma Noites, que empregavam a palavra genie como tradução de djinni, visto que era similar ao termo árabe em som e significado, uso que acabou se estendendo também para o português. No árabe, a palavra jinn significa literalmente alguma coisa que tenha uma conotação de dissimulação, invisibilidade, isolamento e distanciamento. Entre os arqueólogos lidando com as antigas culturas do Oriente Médio, qualquer espírito mitológico inferior a um deus é frequentemente relacionado como um gênio, especialmente quando descrevem relevos em pedras e outras formas de arte. Essa prática se inspira no sentido original do termo gênio, como sendo simplesmente um espírito de algum tipo, frequentemente sendo associado a alguns dos elementos da natureza, das artes, vícios e entre outros. Origens. De acordo com a mitologia, os Jinna foram criados 2000 anos antes da criação de Adão e eram possuidores de elevada posição no paraíso, grosso modo igual a dos anjos, embora na hierarquia celeste fossem provavelmente considerados inferiores àqueles. Depois que Deus fez Adão, todavia, sob a liderança de seu orgulhoso líder Iblis, os Jinna se recusaram a curvar-se perante a nova criatura. Pela sua má conduta, os Jinna foram expulsos do paraíso, tornando-se entre perversos e asquerosos. Iblis, que foi atirado com eles à terra, tornou-se o equivalente do Satanás cristão. Características. Na Terra, os Jinni teriam adotado as míticas montanhas de Kaf, que supostamente circundam o mundo, como seu lar adotivo. É dito que eles são feitos de ar e fogo e possuem capacidade de assumir qualquer forma. Por isso, os Jinni podem residir no ar, no fogo, sob a terra ou em praticamente qualquer objeto inanimado concebível: pedras, lamparinas, garrafas vazias, árvores, ruínas, entre outros. Na hierarquia sobrenatural, os Jinni, embora inferiores aos anjos caídos das ordens de Lúcifer, são não obstante extremamente fortes e astuciosos. Eles possuem todas as necessidades físicas dos humanos, podem até mesmo serem mortos, mas estão livres de quaisquer restrições físicas. Alguns tipos de Jinni: os Ghouls, que são espíritos traiçoeiros que mudam de forma; Ifrit, espíritos diabólicos; Sila, os espíritos traiçoeiros de forma invariável; e Marid, espíritos benignos de forma variável. Jinni na cultura ocidental. Os Jinns, com suas características nocivas, consideravelmente atenuadas ou convenientemente esquecidas, deram o ar da sua graça em produções ocidentais para cinema e televisão e que não tinham necessariamente o mundo árabe como tema, como no caso dos vários filmes e desenhos como Aladdin e Shazam. O melhor exemplo dessa diluição de conteúdo ocorreu como o seriado I Dream of Jeannie. Jeannie é um gênio aqui no Brasil, cuja protagonista Jeannie, interpretada por Bárbara Eden, é uma Jinn que vive dentro de uma garrafa sob os cuidados de um oficial da USAF. Em 4 episódios da série Supernatural, os irmãos Winchester enfrentam Jinns, sendo eles 20º episódio da 2ª temporada, 1º episódio da 6ª temporada, 20º episódio da 8ª temporada, 21º episódio da 9ª temporada e 5º episódio da 14ª temporada. A série da Amazon Prime American Gods, Deuses Americanos no Brasil, tem como um dos personagens um Jinn, que é vivido pelo ator Moussa Kraish. O bruxo então franze o senho. Havia muitas palavras que ele não conhecia, mas tinha certeza de que elas valeriam de algo no futuro. E então, ele virou mais uma página. O que aconteceria na página seguinte? Isso ainda era um segredo que logo seria descoberto. Gostaria de dedicar esse espaço para agradecer os membros do Vale do Pontar. Saiba que graças a vocês é possível continuar trazendo conteúdo de qualidade toda semana. Se você ainda não é um membro do Vale do Pontar, considere clicar no link da descrição para se tornar um membro e ainda receber conteúdo exclusivo.
Vale lembrar também que nós temos uma parceria com a Amazon. Os links estarão na descrição e são constantemente divulgados em nossas redes sociais. Saiba que comprando por eles, vocês recebem um material de ótima qualidade e ainda ajudam o Vale do Pontar. No mais, muito obrigado por me acompanharem até aqui e nos vemos em uma nova aventura.